Olá para você do interior e do litoral do estado de São Paulo. O programa Voz da População já chegou aqui na tela do SBT. E hoje, quarta-feira, 14 de abril, dia de Rádio Polícia. Vamos falar aqui de casos que aconteceram aí na sua cidade e em todo o estado de São Paulo, né? A gente vai falar com o comentarista Márcio Harrison, porque ele sabe tudo de dentro das delegacias, vem todas as quartas-feiras no programa e a gente fala sobre o crime organizado aqui do estado de São Paulo. Solta a vinheta, Rádio Polícia. Tudo bem, Márcio Harrison? Que prazer estar com você. Mais um dia. Olá, Paulo Mansur. Olá, meu amigo Paulo Mansur, a todos do SBT para 470 cidades do estado de São Paulo, hein, Paulo? É muita coisa e a notícia, ela urge, ela não para. Você deve estar cheio de notícia aí do crime organizado, né, Márcio? Que eu te conheço, você fala com os delegados, fala com Polícia Federal, também tem contato em tudo quanto é lugar. E a gente já começa com tem história cabeluda também, viu? Hã? Tem história cabeluda também aqui, viu? Imagino. Eu já sei. Ó, vamos começar com o caso da cidade de Lins. Tá. Quem nos assiste lá no SBT, viu, Márcio Harrison? É o SBT Central. Obrigado aí pela grande parceria do SBT Central com a gente. Uma farmacêutica foi detida pela DIG de Lins, porque estava aplicando teste de Covid em casa. Complicado isso, né, Márcio? Aplicar em casa teste de Covid, sendo que é uma farmacêutica. Conta um pouco dessa história pra gente aqui no programa. Então, Paulo, não pode, né? E tanto isso é bem elencado pelo artigo 268 do Código Penal. O que diz o Código 268? Infringir justamente medidas sanitárias. O teste de Covid, ele pode e deve ser feito. Porém, Paulo, existem uns critérios para que seja feito. E aonde são esses critérios? Laboratórios, por exemplo, de sangue, da análise clínica de sangue, farmácias, tudo bem, hospitais, pronto-socorros, mas não na casa da farmacêutica. Detalhe, e se tratando de farmacêutica, médico ou até enfermeira, auxiliar de enfermagem, sim, existe um acréscimo da pena de 1/3. Além da pena base, que vai de 1 mês a 1 ano, existe o acréscimo da pena em decorrência da profissão dessa profissional ser justamente ligada à saúde pública, no caso, era a farmacêutica. Ela estava vendendo kits, salvo engano, a R$70. Agora, o que a polícia quer saber, a equipe lá do Dr. Vanderlei, quer saber o seguinte: como e de que maneira ela conseguiu esses kits, a origem dele e a eficácia desse kit. Todo o material foi devidamente apreendido e provavelmente ela deverá já ser indiciada em inquérito policial. Sim, quer dizer, somente Márcio, é absurdo, né? Eu acho, inclusive, que as pessoas elas têm que suspeitar quando testes de Covid são feitos de maneira errada, quando tem umas pessoas que vendem, né? Sempre tem um mercado clandestino, a vacina. Você acha mesmo que quando a pessoa vende a vacina de uma maneira errada, será mesmo que a vacina é a vacina? Né? Então houve até um caso aí de uns empresários que compraram vacina e a própria mulher falou que não aplicou a vacina, ela aplicou soro. Então, né, eu não sei como é que essas pessoas, a gente está numa pandemia, né, fazer coisa ilegal na pandemia, atrapalhar, pular na frente de um idoso, né, também, nesse caso que eu falei agora da vacina. Gente, saiam fora de coisa errada na Covid, por favor, em termos de saúde, né? Vamos falar de um outro assunto que também envolve a pandemia aqui, Márcio Harrison, que é a força-tarefa da DIG na cidade de Campinas fechou um bingo clandestino. O que você me fala disso, Márcio Harrison? Bingos ilegais, o que tem acontecido? Exatamente, o bingo é o jogo de azar que é falado, né, Paulo? O que acontece? O jogo de azar ele está elencado no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, tá? Porém, o que acontece com o bingo? Muitas vezes o jogador, aquele que vai apostar, é o idoso, aquele que não tem um momento de lazer, um momento de diversão, então ele vai. Então, inclusive, nesse local aí que aparece nas imagens, a operação da Polícia Civil e mais a Guarda Municipal de Campinas, haviam 6 idosos
idosos, Paulo, 5 homens e uma mulher, se não me engano. Esses idosos foram levados justamente para serem ouvidos. Porém, o que acontece? O bingo, ele pode, eu disse pode, levar a outros crimes, como, por exemplo, a organização criminosa, a lavagem de dinheiro. Então, por isso que existe esse rigor por parte aí das polícias civil e militar e até das guardas municipais em localizar esses locais, até porque existe um confinamento. E nesse confinamento, Paulo, o ar-condicionado talvez não seja o ideal. E outra coisa, é crime, é contravenção, aliás, é crime não, é contravenção penal, é o crime anão. Nelson Gria tipificou a contravenção penal como crime anão. Ele não é crime, Paulo, ele é quase crime. Porém, ele pode levar a crimes mais gravosos, entre eles associação criminosa, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros crimes mais gravosos. Por isso que é um rigor, principalmente o Ministério Público, o titular da ação penal, né, o Ministério Público, em acompanhar, principalmente o GAECO, esse tipo de operação, onde a Polícia Civil, neste caso, e as guardas municipais foram prontamente acionadas e identificaram e lacraram esse bingo. Não só esse, como outros que estavam agindo na região de Campinas. Márcio Herson, eu vou dar um recado agora para os nossos telespectadores. E eu já volto com uma notícia aqui da cidade de Ribeirão Preto, porque a polícia investiga a morte aí de um travesti da cidade. Tá? Exatamente. Um caso... A Massafera. Sim, um caso bem complicado. A gente já fala aqui no programa. Está na hora de falar da Compacta Print, que já mudou a vida de milhares de pessoas, minha gente, para melhor. E vai mudar a sua também. Olha só essa dica. Atenção, que essa dica é para você que deseja ter o seu próprio negócio. Com a Compacta Mix, você pode produzir e vender coxinhas, bolinhas de queijo, enroladinhos, docinhos e muito mais, em vários tamanhos e formatos, pois todo o processo é automatizado, com uma lucratividade superior a 400%. Você vai faturar alto vendendo para toda a sua vizinhança, mercados, supermercados, padarias e entregar pelo sistema de delivery ou aplicativos. O seu cliente recebe na porta e você fatura. Simples assim. Então não perca tempo e já vai ligando. Fature alto o ano todo produzindo todas essas delícias com a sua Compacta Mix. Ligue agora mesmo ou acesse o site da Compacta Print e adquira a sua máquina direto do fabricante em 12 vezes sem entrada, sem juros, pelo menor preço do mercado. Compacta Print. Quem tem, tá bem. Então vai por mim, gente. Ligue agora mesmo. E olha só, grátis a ligação. 0800 666 0000. É fácil o telefone. 0800 666 0000. Ou acesse o site, adquira a sua máquina aí Compacta Mix em 18 vezes, sem entrada, sem juros, direto da fábrica. Esse telefone você vai ter acesso direto à fábrica. Ligue grátis agora, 0800 666 0000. 0800 666 0000. Ou acesse o site e adquira a sua Compacta Mix em 18 vezes, sem entrada, sem juros, com parcelinhas que eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Compacta Print, vai lá que dá negócio. Olha, vamos seguindo aqui no programa. Como eu falei, tem um caso em Ribeirão Preto. A polícia investiga a morte de um travesti na cidade. A suspeita é que os crimes tenham aí um autor só. É muito mistério nessa investigação, né, Márcio? Explica um pouco mais pra gente dessa investigação, Márcio. Exatamente, Paulo. São dois casos. Um aconteceu de um travesti de 48 anos de idade também ser assassinado, ser morto. E logo após essas 48 horas, a Milena Massafera, como era conhecida, acabou também sendo morta num kitnet. Como é que descobriram a morte da Milena Massafera? Por exemplo, Paulo, amigos e familiares mais próximos da Milena tentavam entrar em contato com ela por celular. Ela não atendia de forma alguma. Diante disso, foram até o local dela, onde ela tinha os atendimentos, aquele negócio todo, né? E ali depararam já com o cadáver dela, evidentemente sem vida. Polícia Civil de imediatamente acionada, setor de homicídios, né? Já estão investigando aí se é provavelmente, Paulo, um serial killer. O que vem um serial killer? É aquela pessoa que tem a vontade anímica de matar, tá?
matador em série, para ficar mais fácil para o nosso telespectador. Pelo sim, pelo não, a autoridade policial já acionou o Instituto de Criminalística, foram colhidos ali impressões digitais, foram colhidos também cabelos, material de pele, para saber se o autor da morte da Milena Massafera ingressou com o seu consentimento, ela abriu essa porta, ou se a porta teve alguma forçada. Em princípio, não houve sinais de arrombamento, então o que quer dizer que a Milena teria dado ingresso a essa pessoa que seria o matador. São dois casos que estão sendo investigados pela polícia, podem ser o mesmo autor? Não se sabe ainda. A polícia usou, inclusive, o Instituto Criminalística, Paulo, para detectar fragmentos de sangue, o luminol, que é um equipamento que só funciona à noite para tentar ajudar mais ainda os peritos criminais, e o médico legista do Instituto Médico Legal, quando fez o exame de necrópsia para entender as lesões corporais que a Milena foi morta. Foi um momento de extrema violência, dor e sofrimento para a vítima. Muito triste, né, o caso? Demais, né? Muito triste. Bom, e outro caso no litoral do estado ganhou aí repercussão nos últimos dias. Homem mata vizinho, olha só, gente. E ele se mata. E a polícia já sabe o motivo dessa barbaridade, Márcio Harrison. Te pergunto isso. O que levou esse vizinho a cometer esse crime? Né? Exatamente. Fazer um ataque de loucura, provavelmente. E ainda se matou também. E colocou fogo na casa ainda, Paulo. Meu Deus do céu, Márcio. Ele atacou a vítima nesse prédio na cidade de Calunga de São Vicente. Depois de atacar e matar a moradora, ele subiu para o apartamento, ateou fogo no apartamento e logo em seguida se projetou do 7º andar. Caso apresentado inicialmente ao Dr. Armando Lira Prado Neto, investigador Marcelo, do 2º Distrito Policial da Cidade Náutica em São Vicente, né? O autor não resistiu e morreu, então homicídio seguido de suicídio, né? Onde a punição foi extinta pelo evento morte, né? Tanto a vítima, que é essa senhora, deixou 2 filhos, viu, Paulo? Deixou 2 filhos, deixou o marido e, em seguida, o próprio autor dessa tragédia acabou se matando. Ele era um vigilante, salvo engano, Washington, o nome dele. Somente Sigmund Freud, o pai da psiquiatria, pode determinar o que teria acontecido, o Paulo Mansur, em relação a esse ataque de fúria. As imagens de monitoramento, a vítima chegando, quando foi abordada de forma indefesa. Indefesa, olha o soco, Paulo, olha só. A violência desenfreada, desmotivada, desnecessária. O que teria feito essa moça, essa senhora, mãe de filhos, a ser morta dessa forma tão trágica, tão bárbara? E em seguida, até para explicar, porque ele sabia que seria preso autor em flagrante, o que ele fez? No acesso de loucura, acabou tendo fogo na casa, segundo apurado, e se projetando do 7º andar. Quer dizer, a tragédia já seria bárbara com a morte da vítima, mas a cada instante surgiu um fato novo. Ele ia ter fogo no apartamento, em seguida se projetar, né? Então vamos aguardar agora a investigação por parte da autoridade policial, doutor Armando Lira do Prado Neto, investigador-chefe o Marcelo, 2º DP de São Vicente, e também o laudo emanado pelo Instituto Médico Legal e também pelo Instituto de Criminalística de Santos, para saber aí as lesões e a motivação disso aí. Agora vai precisar realmente de uma análise de um psiquiatra forense para poder interpretar os sinais. Por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado. Às vezes, você mora num lugar, você não sabe com quem você mora, Paulo Mansur. Tem que ter muito cuidado, principalmente saber que é o teu vizinho. Exatamente o que eu ia falar agora, Márcio. As pessoas, elas não sabem, às vezes, se elas têm um maluco vizinho delas, né? Porque a gente não sabe, esse cara, de repente, poderia ser um usuário, né, de droga, poderia estar numa depressão profunda, mas é um crime muito bárbaro. A gente vê que, você vê no rosto da mulher, no rosto da foto dela, que era uma pessoa do bem, uma pessoa de família. Outra coisa, Paulo, não se sabe se teve alguma reclamação por parte da vizinha em relação ao morador.
ou para a síndica do prédio, ou até mesmo para a administração do prédio, porque às vezes, não que seja o caso em Teba, né, Paulo? Você tem às vezes um morador que põe o som no último volume, ele não quer respeitar regras, ele quer andar no condomínio. Se o Léo puder voltar às imagens, até agradeço. Às vezes tem morador que não quer colocar máscara dentro do condomínio. Tem morador que não quer colocar máscara dentro do elevador. Não estou dizendo que é o caso em Tela. Você sabe, Paulo, que ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, é bom até apurar junto à administração do prédio, do condomínio, se existia alguma reclamação pela conduta reiterada aí do Washington, se essa senhora chegou de alguma forma a se queixar de alguma situação envolvendo ou ela ou algum familiar junto à administração do condomínio, junto à síndica do prédio, né, conduta de postura mesmo. Porque às vezes as pessoas entram com o carro no som no último volume do prédio. Não sei se dá para ver, Léo, aí se ele está com máscara, por exemplo. Aparentemente está sem máscara, olha só. Aparentemente, já está errado. Será que ele não foi advertido por alguém, Paulo, que estava sem máscara nada e de repente faz esse cara é um monstro que fez isso. Nada justifica, lógico que não. Esse cara é um monstro. Nada justifica. Né? Pena que ele se matou, que ele deveria ir para cadeia. Mas é um monstro, né? Que acabou com a vida de familiares e... 2 crianças órfãs. Acabou com a vida de familiares e nada justifica o que ele fez. Vou dar um recadinho. Eu tenho um recado para falar para você do Centro Odontológico do Povo. Eu tenho que trazer uma informação muito importante para toda a população. Todos nós estamos vivendo um cenário que jamais pensaríamos em viver agora, minha gente. É hora da gente se unir, unirmos força, juntos. Acredite, meu amigo, minha amiga de casa, isso vai passar. E o Centro Odontológico do Povo se enquadra na categoria Serviços Essenciais. Informamos aos nossos clientes que a COP do Litoral Paulista está funcionando, né? Mas com atendimento reduzido, das 9 às 18 e aos sábados iniciamos às 9 da manhã o atendimento. Com todos os protocolos de higiene, né? Os critérios e orientações da OMS, mais do que redobraram aí toda a atenção para dar um bom atendimento profissional a vocês. Você que está precisando fazer implante, ortodontia, tratamento de canal, harmonização facial, né, tratamento de cárie e muitos outros, a COP nesse momento está junto com você. Você pode ter certeza absoluta que tem desconto. Você pode ter certeza absoluta que na COP você vai encontrar o melhor preço de odontologia do Brasil. COP todo mundo trata aqui. Tem uma operação da polícia com a Prefeitura de São Manuel que fechou uma clínica de repouso também. Tá aqui. Outra informação, né? E clínica de repouso, se fechou a clínica de repouso, tem coisa errada, né? E a suspeita era aí que os idosos estavam tomavam banho só a cada 3 dias. Gente do céu. 3 dias. Exatamente. Clínica clandestina, tá? Deixar bem claro isso para você. Clínica clandestina, 6 idosos, 5 homens e uma mulher. Todos eles teriam próstata de fêmea, ou seja, que tinham uma dificuldade maior de andar. Os banhos... Olha, Léo, essa imagem. Olha a imagem, Paulo, desse vaso sanitário. Se puder voltar, por favor, eu tenho que explicar um detalhe muito importante. Toda casa que tem idoso, toda casa, e ainda mais tratando uma clínica, entre aspas, de idosos, tem obrigação de ter o que ali? Os anteparos, balaústras, para que os idosos pudessem se segurar. Eles eram obrigados a defecar e urinar em baldes. Eu vou repetir. Eles tinham que defecar e urinar, segundo a investigação, em baldes, porque não tinha local determinado. Detalhe, você tem hoje o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, ela fala do artigo 99. O que é o artigo 99, Paulo Mansur? São maus tratos. A clínica era clandestina, agora é aquela velha história. Se existe idosos ali, é porque alguém levou esses idosos, tá certo? Nada contra uma clínica, mas a clínica tem que ter o amparo da vigilância sanitária, do Ministério Público, do promotor do idoso, da própria prefeitura municipal, saber quem são esses idosos que estão ali. Por isso que veio essa informação, essa denúncia, e os policiais, juntamente com guardas municipais, foram lá e acabaram deparando que, a bem da verdade, não era uma clínica, e sim uma clínica clandestina, onde inclusive os idosos usavam próteses de fêmur,
que aquela pessoa, o idoso, muitas vezes, Paulo, ele tem muita dificuldade com a queda do cálcio, da massa óssea, qualquer quedinha, qualquer esbarrão, ele quebra o fêmur e se não houver uma intervenção rápida, dificilmente ele volta a andar, Paulo. Muito triste tudo isso, gente. Muito difícil mesmo. Estou pensando, diversas clínicas ainda devem existir desse nível. Muitas. Não só no estado E de as pessoas São Paulo, vão pelo preço, Paulo. mas como no Brasil. Bom, e na cidade americana, na região de Campinas, a equipe do investigador Emerson Dadig de Americana prendeu um homem que realizou vários assaltos na cidade, inclusive várias vezes na mesma farmácia, né? E a polícia aí chegou nesse autor, né, Márcio Harrison? Como que tá essa história aí? Porque a gente sabe que às vezes existem assaltos frequentes no mesmo estabelecimento e a polícia acaba não pegando. Fala um pouco pra gente desse caso. O que acontece? Com o advento das câmeras de monitoramento e cada vez melhores, né? Full HD, etc e tal, enfim, a imagem hoje tem muita qualidade, você pode até identificar sinais fisionômicos característicos para a identificação. Os policiais, então, colheram essas imagens de monitoramento, cedidas pela própria bandeira da farmácia, e acabaram identificando um suspeito. Esse suspeito foi submetido ao reconhecimento e, para a surpresa dos policiais, positivo para a autoria. Diante disso, o caso está esclarecido, o indivíduo entrava na farmácia como sendo um suposto cliente, punha a mão por dentro da camisa, simulando estar armado com um revólver, provavelmente, uma arma de fogo, e lógico, ninguém vai duvidar, né, Paulo? A pessoa já está trabalhando de noite, uma dificuldade, vai arrumar confusão? Não. Entregou o dinheiro à fera de estabelecimento, só que a polícia começou a investigar. Essa investigação foi tão frutífera que os investigadores acabaram identificando a autoria e o caso está esclarecido e foi solicitado em juízo aí pelo delegado de polícia a prisão cautelar do principal suspeito, foi concedida pela justiça, ele está preso agora e nesse momento, a exemplo do caso anterior, a autoridade policial corre contra o relógio, corre contra o tempo para poder fundamentar essa prisão e pedir a conversão da prisão temporária para a prisão preventiva. Qual a diferença, Paulo? Na prisão preventiva é quando tem fortes indícios de autoria e materialidade e aonde o suspeito ele fica até o dia do julgamento, caso o Ministério Público ofereça a denúncia. Paulo Mansuor. E olha, a gente vai chamar um rápido intervalo, mas na volta do intervalo a gente vai falar da Gangue da Ré, né? Que é a Gangue da Marcha Ré, que vem causando aí em diversas cidades, mas inclusive em Ribeirão Preto. Vocês vão entender esses assaltos a banco, inclusive, dessa gangue. A gente já volta, hein? É rapidinho o intervalo, não saia daí.